Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui do curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. E eu digo que vai com você até a sua aprovação porque eu tenho certeza que uma hora vai chegar a tua vez. E eu espero que seja o mais breve possível e eu espero que seja já no próximo concurso da OAB promovido pela FGV. Mas antes de nós entrarmos aqui em mais uma peça que nós estamos analisando, eu gostaria de contar uma experiência minha, uma experiência particular minha, relacionada à aprovação. Eu sou de Bauru e eu prestei vestibular para fazer faculdade de Direito na IT. Na época que eu prestei vestibular, a IT, aqui em Bauru, era a única faculdade de Direito na região. E eles abriam 90 vagas, no começo do ano e no meio do ano. Eu prestei a primeira vez o vestibular e eu fiquei na classificação número 126. Chamaram até o número 125. Eu bati na trave, eu não fui chamado. Muito bem, segunda vez prestei o vestibular. Aí eu fiquei número 400, sei lá, nem fiquei esperando ser chamado. Terceira vez, prestei o vestibular e aí eu consegui passar. Fiz cursinho, estudei bastante e consegui passar no vestibular. Um vestibular bastante difícil naquela época. Quando eu acabei a faculdade em junho de 1998. Em julho de 1998 eu já fui chamado em um concurso para escrivão de polícia, escrivão da Polícia Civil. E aí o que eu pensei, bom, eu não vou advogar, não posso advogar, então não vou me preocupar e não vou tirar a carteira da OAB. Foi a maior besteira que eu fiz. Por quê? Porque eu parei de estudar, fiquei alguns anos e não fui prestar a prova. Um belo dia eu me toquei, mas e se eu quiser prestar um concurso que precise da carteira da OAB? Aí eu comecei a estudar, aí eu me preparei. Estudei sozinho. Primeira fase, passei sem dificuldades. Segunda fase, tirei 5 na prova, precisava tirar 6. Bati na trave. Muito bem. Segunda vez, me preparei, passei pela primeira fase. Segunda fase, fiz um cursinho. Tirei 5 na prova. Precisava tirar 6. Bati na trave novamente. Terceira vez, prestei a primeira fase, passei. Segunda fase, fiz cursinho, aí eu consegui a aprovação. O que eu quero dizer com essa minha experiência? Que a primeira e a segunda vez que eu não passei no vestibular foram fases de preparação para a minha aprovação. A primeira e a segunda vez que eu não passei na prova da OAB foram fases para a minha aprovação na terceira vez que eu prestei. Ou seja, se eu tivesse desistido, eu não teria sido aprovado, nem no vestibular e nem no exame da ordem. Eu queria dizer para você isso, não desista. Se você já prestou algumas vezes e não passou, que aquelas vezes sejam tidas por você como fases de preparação para a sua aprovação, se Deus quiser ser agora, porque só você sabe, só você e Deus sabem o quanto você se esforçou, o quanto para você tem sido difícil, o quanto para você tem sido complicado estudar, conciliar a sua vida para conseguir entender a matéria para passar nessa prova. Só eu sabia, só eu e Deus sabíamos as dificuldades que eu tinha, tanto para prestar o vestibular, quanto para passar na prova da OAB. Mas deu certo. E eu espero que dê certo, eu espero que essa seja a última vez que você vai prestar a prova da OAB e espero que o curso Ponto Jus esteja ajudando você. Tá certo? Então, nessa pegada, vamos analisar mais uma peça do exame da OAB, segunda fase. Exame unificado número 17, peça prático profissional. Daniel, nascido em 2 de abril de 1990, é filho de Rita, empregada doméstica que trabalha na residência da família Souza. Ao tomar conhecimento por meio de sua mãe que os donos da residência estariam viajando para comemorar a virada do ano, vai até o local no dia 2 de janeiro de 2010. Gente, o Daniel tem menos de 20 anos. Isso aí vai fazer com que ele tenha o prazo prescricional pela metade, e isso vai fazer com que ele tenha uma atenuante genérica pela menoridade penal. E subtrai o veículo automotor dos patrões de sua genitora, pois queria fazer um passeio com a sua namorada.
Desde o início, contudo, pretende apenas utilizar o carro para fazer um passeio pelo quarteirão e depois, após encher o tanque de gasolina, novamente devolvê-lo no mesmo local de onde o subtraiu, evitando ser descoberto pelos proprietários. Ocorre que, quando foi concluir seu plano, já na entrada da garagem para devolver o automóvel no mesmo lugar em que o havia subtraído, foi surpreendido por policiais militares que, sem ingressar na residência, perguntaram sobre a propriedade do bem. Ao analisarem as câmeras de segurança da residência, fornecidas pelo próprio Daniel, perceberam os agentes da lei que ele havia retirado o carro sem autorização do verdadeiro proprietário. Foi então Daniel denunciado pela prática do crime de furto simples, destacando o Ministério Público que deixava de oferecer proposta de suspensão condicional do processo por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, tendo em vista que Daniel responde a outra ação penal pela prática do crime de porte de arma de fogo. Em 18 de março de 2010, a denúncia foi recebida pelo juiz competente, qual seja da primeira vara criminal da comarca de Florianópolis. É para lá que nós vamos endereçar nossa peça. Os fatos acima descritos são integralmente confirmados durante a instrução, sendo certo que Daniel respondeu ao processo em liberdade. Foram ouvidos os policiais militares como testemunhas de acusação e o acusado foi interrogado, confessando que de fato utilizou o veículo sem autorização, mas que sua intenção era devolvê-lo, tanto que foi preso quando ingressava na garagem dos proprietários do automóvel. Confissão do nosso cliente aqui, isso aqui é uma atenuante genérica. Após, foi juntada a folha de antecedentes criminais de Daniel, que ostentava apenas aquele processo pelo porte de arma de fogo, que não tivera proferida sentença até o momento, então ele não é reincidente. O laudo de avaliação indireta do automóvel e o vídeo da câmera de segurança da residência. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, última manifestação dele então memoriais finais do Ministério Público, requeriu a condenação nos termos da denúncia. A defesa de Daniel é intimada em 17 de julho de 2015, sexta-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você, o nosso cliente, o Daniel, ele tem menos do que 20 anos, o problema nos diz. Lembre-se, pessoal, vários problemas da OAB trazem essa informação. O cliente ele tem menos do que 20 anos. Se ele tem menos de 20 anos, sempre fique atento a dois pontos que você terá que alegar, que é a menoridade relativa. Quem tem menos de 21 anos tem uma atenuante genérica, a pena tem que ser atenuada, você tem que pedir isso em favor do seu cliente. E segundo, quem tem menos de 21 anos tem o prazo prescricional contado pela metade. Ou seja, fique atento se não haverá a possibilidade de prescrição. E eu já te adianto que nesse caso aqui haverá, nós teremos que alegar a prescrição em favor do nosso cliente. Outra coisa que nós temos que alegar em favor do nosso cliente, que no caso aqui, o fato pelo qual ele está sendo processado é o de furto de uso. Furto de uso. Tem muita gente que tem dificuldade em entender essa questão do furto de uso. E eu quero explicar para você, espero que você entenda. Tinha uma propaganda que falava, brasileiro é louco por carro. Então, quando fala que alguém pegou o veículo e deu uma volta, a gente fala, não interessa, pegou sem pedir, isso aí é furto. E o cara tem que ser preso, tem que ser bandido, e aquele discurso que nós já conhecemos. Agora, espero que você consiga entender com o exemplo que eu vou dar. Imagine que o meu celular está aqui sobre a mesa, você pegue o meu celular, você faça uma ligação, sem a minha autorização. Eu não quero que você pegue meu celular, mas você pega mesmo assim, faz uma ligação, e depois uma ligação que nem vai descontar aqui os créditos, sei lá, eu não vou ter nenhum prejuízo para que você não alegue, mas gastou o crédito. Não haverá isso. E a pessoa depois devolve o celular nas mesmas condições aqui. Pergunta que eu faço para você. Você deve ser punido por furto? Claro que não. Por quê? Porque você não quis se tornar dono do meu celular. Você quis usar o meu celular. O celular, dentre outras funções,
ele tem a de fazer ligação. Você usou para fazer ligação. Muito bem. No caso do veículo, do carro é a mesma coisa. O veículo tem como função transportar pessoas. A pessoa que entra no carro e dá um passeio, ela usou. Ainda o problema diz que ele ainda abasteceu o veículo e devolveu no mesmo lugar. Então, ele simplesmente usou. Isso se chama na doutrina furto de uso. Isso é uma figura atípica, não é crime. Você pode alegar que é feio, que é imoral, que é pecado, que está errado, se não é seu, você não deve mexer, o que você quiser. Porém, não há crime. O nosso cliente aqui deve ser absolvido, porque a figura é atípica. Muito bem, o nosso cliente ele também confessou a prática do crime. Confissão é outra atenuante genérica que deve ser levada em consideração para beneficiar o nosso cliente. Outra coisa, se teve todas essas atenuantes aí, o que nós temos que ver? Que a pena dele vai ser bem pequena. Em a pena dele sendo bem pequena, o que nós temos que pedir? Nós temos que pedir benefícios para ele. Por exemplo, o regime aberto de cumprimento da pena. Outro exemplo que nós precisamos pedir, você não pode esquecer isso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Perfeito? Você consegue visualizar isso? Talvez o juiz que está analisando a nossa causa não o absolva. Porém, se ele não absolver, nós precisamos fazer pedidos subsidiários. É isso que o examinador da OAB quer saber, se você consegue visualizar, entender que você tem que fazer um pedido principal e depois fazer pedidos subsidiários, porque talvez você não consiga absolver o seu cliente, mas você consiga fazer com que ele tenha uma pena bem mais atenuada, tá certo? Então, nesta perspectiva, vamos ver... estava me esquecendo. A fala que houve a instrução, foi citado, foi denunciado, houve a citação, houve... que mais que aconteceu? Teve a instrução criminal, o Ministério Público se manifestou, sua derradeira manifestação. Qual é a derradeira manifestação do Ministério Público no processo criminal? Memoriais finais. Se a acusação se manifestou em memoriais finais, meu querido, qual é a peça que nós temos que fazer aqui? Você já sabe muito bem, memoriais finais também. Onde está isso? Artigo 403, parágrafo 3º, vamos à tela. Nosso gabarito. Peça, alegações finais por memoriais. Fundamentação, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Endereçamento, para onde nós vamos endereçar nossa peça? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Florianópolis, Santa Catarina. O examinador nos deu a informação de para onde nós deveríamos encaminhar a nossa peça. Teses em favor do cliente. Preliminares. Preliminarmente, o que nós vamos alegar, gente? Nós vamos alegar a prescrição. Deve o candidato requerer a extinção da punibilidade do fato em favor de Daniel pela ocorrência da prescrição. Daniel foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155 caput do Código Penal. A pena máxima aplicada para o caso é de 4 anos. Na forma do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, sendo a pena máxima superior a 2 anos e não excedendo a 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos. Ocorre que Daniel era menor de 21 anos na data dos fatos, pois nasceu em 2 de abril de 1990 e os fatos ocorreram em 2 de janeiro de 2010. Assim, impõe o artigo 115 do Código Penal que o prazo prescricional seja contado pela metade, ou seja, 4 anos no caso concreto. O último marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu em 18 de março de 2010, que foi a data do recebimento da denúncia. Desde então, passaram-se mais de 5 anos e não foi proferida a sentença condenatória. Então, a primeira coisa que nós temos que alegar em preliminar é a prescrição. No mérito, o que nós vamos alegar? Primeiro, a tipicidade da conduta, tendo em vista a descrição de um furto de uso, levando à absolvição de Daniel, uma vez que não tinha a intenção de se tornar dono do veículo, mas queria somente usar e depois devolver. A absolvição nós temos que fundamentar nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, deve ser requerida a fixação da pena base no mínimo legal, já que
ações em curso não podem justificar o reconhecimento de maus antecedentes, conforme enunciado 444 do STJ, que diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Essa súmula é muito importante, você já riscou no teu código, eu tenho certeza, porque você tem que levá-la para a sua prova. Terceira, na segunda fase, deve ser sustentado que estão ausentes quaisquer agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista que Daniel era menor de 21 anos na data dos fatos. Quarta, tese em favor do nosso cliente. Ainda deve ser levado em conta a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Quinto, o regime adequado para cumprimento de pena é o aberto, pois a pena final não ultrapassará 4 anos. O acusado é primário e não existem circunstâncias do artigo 59 prejudiciais. Por último, requerer que, em caso de condenação, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Tudo isso aqui nós vamos argumentar no mérito. Os pedidos você já sabe, você vai formular o pedido conforme você formula os pedidos conforme você colocou nas preliminares e no mérito alguns argumentos. Então você argumentou A, B, C e D, você vai pedir A, B, C, D com base naquilo que está, tanto nas preliminares quanto no mérito, na mesma ordem. Vamos lá, pedidos. Primeiro, reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso 4 e artigo 109, inciso 4, combinado com o 115, todos do Código Penal. Pessoal, olha aqui para mim rapidinho. Você tem que fundamentar, colocar o artigo, tanto quando você está descrevendo o mérito, questão da prescrição, tá bom? Lá na fundamentação, na argumentação, preliminares e no mérito. E aqui você também vai fazer referência ao artigo nos pedidos, tá bom? Não esqueça disso. Segundo pedido, no mérito, a absolvição de Daniel pela atipicidade de sua conduta, com fulcro no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Terceiro pedido, subsidiariamente, na eventualidade de ocorrer a condenação, que não se acredita, a aplicação da pena base no mínimo legal, pois ações penais em curso não podem funcionar como maus antecedentes na forma do enunciado 444 do STJ. Quarto pedido, reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Quinto pedido, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Sexto pedido, aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C. Sétimo pedido, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal. A data da nossa petição, nós temos 5 dias. A data da petição, 24 de julho de 2015. Pessoal, aprenda a fazer a conta, hein? Por exemplo, se a pessoa foi intimada na sexta-feira, os problemas da OAB sempre são assim. Se ela é intimada na sexta-feira, todos os demais dias são úteis em todo o território nacional. Por quê? Se você é da Bahia, mesmo que seja feriado no outro dia, pessoal, não vai querer falar, mas era feriado aqui. Não importa. Para a prova da OAB, no dia seguinte é dia útil. Você é de uma cidade aí de Alagoas, você é uma cidade do estado de São Paulo, que é aniversário da cidade em determinado dia. Não importa. Para o problema, todos os dias subsequentes são dias úteis. Então, você foi intimado na sexta-feira, você começa a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente. Primeiro dia útil subsequente, segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pessoal, usa os seus dedinhos, tá? Faz essa conta assim. Não vai errar por bobeira a data que você deve colocar, tá certo? Então, você conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E você
protocola, você faz o pedido, você data no último dia, na sexta-feira. Tá certo? Alguém aí deve estar pensando assim, mas é tão repetitivo o jeito que o professor explica. É isso mesmo, é repetitivo mesmo. Você formula a argumentação e depois o pedido é tudo repetição. Entendeu? Tá vendo como vai ficando fácil, está começando a clarear? Beleza, pessoal, eu tenho certeza que você está melhor do que quando você começou a assistir às aulas. Eu tenho certeza disso. Então vamos para o nosso primeiro intervalo, já já nós voltamos.